estamos aqui hoje no canal Haja Luz e em nome de Jesus que haja luz na sua mente, na sua casa, na sua família, amém? Que esse vídeo traga luz para você e para todos que assistirem, em nome de Jesus. Quero dizer para vocês, hoje nós estamos falando desta música, né? De Niná, mais uma música de Niná, que na minha opinião é uma música mais de terror do que de Niná, né? É uma música folclórica, ela é passada na oralidade popular, então ela não tem uma autoria definida, ela não tem uma origem definida, né? Foi passando de geração em geração, a gente não sabe qual é a origem real, mas entende-se que ela é do período colonial. E aí, como no período colonial, a gente vai entender, quando a gente estuda a história da criança também, que existe uma educação, uma pedagogia muito diferente da atual, não é verdade? Né? Uma pedagogia do medo ali, que você botava medo na criança para ela dormir. Então ela é uma música, na minha opinião, inadequada, educativamente falando, para uma criança, e espiritualmente falando, e nós vamos abordar este ponto agora, ok? Mas antes de ir para a questão espiritual, quero dizer para vocês um pouco da história dessa música. Em 1957, Dorival Caymmi fez esta música para sua filha e ele introduz essa estrofe. Gente, é uma música tão bonitinha. Se você ler a letra aí, eu achei ela tão bonitinha. Aí ele vai e me introduz essa estrofe. Nada a ver na música. Estragou a música dele. Em 1959, nós temos o cantor Jackson do Pandeiro, que também fez uma versão, também vou colocar pra vocês aí, e colocou essa parte aí do Boi da Cara Preta, mas a música não tem nada a ver com criança, pelo contrário, inclusive ela fala até de questões da homossexualidade. Passando, nós temos aí, lá já em 1995, o Sérgio Camparelli, que vai fazer um livro de poemas e ele vai intitulá-lo como Boi da Cara Preta. Inclusive tem duas capas, quero até fazer uma distinção. Se você observar, o Boi da Cara Preta, o primeiro, é mais amedrontador e o segundo, aquela coisa mais fofinha, colocando o Boi da Cara Preta mais amigável, né? Então, achei isso que precisa destacar, porque tem muito a ver com a época nossa atual, né? Onde o mal não é tão mal assim, onde o mal tá ficando bonito. E aí temos uma coisa do folclore brasileiro, que é o Bumba Meu Boi, né? Ou Boi Bumbá. E vou trazer um pouquinho do trecho da mitologia, da lenda, da história que origina esta festividade folclórica do Brasil. Você sabia que o Bumba Meu Boi, uma das festas mais coloridas do Brasil, nasceu da mistura única de 3 culturas? Em meados do século XVIII, nas fazendas do Maranhão, indígenas, portugueses e africanos criaram essa celebração que hoje é patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. A história central conta sobre um casal de escravos, pai Francisco e mãe Catirina. Grávida, Catirina desejou comer a língua do boi mais bonito da fazenda. Para satisfazer o desejo de sua esposa, pai Francisco mata o animal preferido do seu patrão. O boi é ressuscitado por um pajé, transformando um momento de tensão em uma grande festa de celebração. Hoje, o Bumba Meu Boi representa muito mais que uma simples festividade. É um símbolo vivo da capacidade do povo brasileiro de transformar diferentes heranças culturais em arte, música e alegria. Achei a história um pouco sinistra, mas esta festividade não tem a ver com criança, né? Ela tem a ver com o folclore brasileiro. Ela não é para criança, embora crianças participem dessa festividade, mas assim, se você observar um boi é ressuscitado, biblicamente não teria nenhum propósito nisso, então eu não vou nem entrar, porque esse não é o tema do nosso vídeo, certo? Mas é uma cultura antibíblica, embora seja folclórica, ok? Eu também achei, pesquisando para nós, eu não conhecia esse site, é uma professora explicando, né, a origem das músicas ou dessa questão do Boi da Cara Preta. E aí ela vai dizer uma coisa que eu achei muito importante e muito interessante para trazer para vocês, porque eu não sabia. Que tem a ver com a questão, o boi ele pode estar representando os orixás, né, o Ogum, e vou colocar aí para vocês. Então, segundo esta professora, pode estar representando essa questão da religião afro-brasileira, certo? Que vem da África. Isso é uma coisa que todos concordam, né? Que esta música ela tem uma origem de afrodescendente, certo? De tradição africana. E aí eu pesquisei na tradição africana o que tinha a ver com boi, o que tinha a ver com careta, e vocês não vão acreditar, eu descobri que careta na cultura africana é igual máscaras. E as máscaras significam isto na cultura africana.
Elas conectam o mundo material ao espiritual, representam ancestrais, espíritos, divindades e têm funções importantes em ritos de passagem, funerais, festas agrícolas e para garantir a ordem social e a autoridade. Muito sinistro. Eu achei muito sinistro. Para nós, pensando como cristãos, né? O que a Bíblia diz sobre tudo isso, né? Eu quero dizer para vocês que o folclore é uma coisa cultural, mas não é porque é cultural que nós cristãos temos que aceitar, que concordar. Nós temos que respeitar, por exemplo, essa festividade do Bumba Meu Boi. Eu respeito, é uma cultura, é um folclore, é uma festividade, mas eu não participo. Eu não participo, porque participar significa concordo. Eu não concordo com o que está sendo ali festivizado, o que está sendo comemorado. Eu não concordo. Como cristã, não posso concordar. E lá em 1 Timóteo 1,4 e 1 Timóteo 4,7, Paulo faz referência às fábulas, né? Ele chega a dizer que a gente tem que rejeitar as fábulas. Quer dizer, que são coisas culturais. Então, eu não preciso aceitar. Por exemplo, acaba quase sendo cultural no Brasil que para ser feliz eu tenho que casar. Eu não sou obrigada a ficar casada. Eu posso me divorciar à vontademente. Isso é cultural. É bíblico? Não. Mentir. Culturalmente chega a ser correto ou aprovado. Biblicamente está correto? Está aprovado? Não. Então não é porque é cultural que eu, cristão, tenho que concordar e tenho que aceitar. Ok? Outra coisa também. A Bíblia nos ensina como nós devemos usar a música, né? E a música, eu quero dizer isso para você, a música ela tem interferência espiritual. Como qualquer coisa que nós fazemos, porque nós somos seres espirituais. Eu sou um ser que tem um corpo, alma e espírito, certo? Então, aonde eu vou, o meu espírito vai comigo. Eu não vou separar do meu espírito. Então, tudo que eu faço tem uma implicação espiritual nisso. Não tem como eu ir ali cantar uma música e só foi o meu corpo, o meu espírito não foi, certo? Lá na Bíblia, em 1 Samuel 16, 23... a Bíblia conta a história de um rei, Saul, que estava endemoniado. E Davi, quando tocava a harpa para o rei Saul, quer dizer, música, o rei Saul era liberto do demônio. O espírito maligno deixava o rei Saul. Então a música interfere no espiritual, percebe? Lá em 2 Reis 3:15, nós temos um episódio onde o Eliseu vai profetizar, é chamado ali para profetizar. E ele pede um músico, e o músico toca. E aí a presença de Deus vem e ele profetiza. Tá vendo a música trazendo a presença de Deus? Tá vendo a música expulsando demônios? Então a música interfere no reino espiritual. Se você não sabia disso, saiba disso hoje. Nós temos também versículos onde a Bíblia nos diz que a música pode ser usada para adorar a Deus. Se ela pode ser usada para adorar a Deus, ela pode ser usada para adorar outras coisas, não é verdade? Então lá em Salmo 150 incentiva que nós devemos adorar a Deus com cânticos, com instrumentos musicais, não é verdade? Lá em Efésios 5:19 e em Colossenses 3:16 são dois textos que também nos dizem como nós devemos adorar a Deus, usando salmos, usando hinos, né? E incentivando que nós temos que ser cheios do Espírito Santo e louvar o Senhor, ok? Mas também a Bíblia nos diz como não devemos fazer. Lá em Amós 5:23 é um texto que fala muito forte que Deus rejeita o louvor do povo. Deus não aceita o louvor desse povo. Por quê? Porque eles estavam só de verbal, né? Louvando de boca, mas de vida. Não tinha vida que louvava o Senhor. Então cuidado, se você está vivendo uma vida que não é aprovada por Deus e você vai para a igreja domingo louvar o Senhor, o seu louvor pode estar não sendo aceito pelo Senhor. Em Mateus 21 nos diz como que a criança traz o perfeito louvor. É Jesus Cristo falando, né? Que nos lábios das crianças sai o perfeito louvor. Porque elas sabem cantar maravilhosamente? Não, porque elas são puras. Porque é isso. Quando elas louvam de verdade, com coração, com integridade. Quantas vezes você louva só para aparecer, ou porque você está na igreja, você é obrigada a levantar a mão e cantar, né? A criança não. Se ela não quiser, se o coração dela não estiver nem, você não pode botar ela para cantar, que ela não vai. Ela só vai cantar, ela só vai fazer porque ela é íntegra. Ela é integral, ela de fato faz o que ela pensa, o que ela sente. É isso que é o louvor das crianças. E eu quero fechar para vocês trazendo o texto de Efésios 4:29. Em Efésios 4:29 fala que nós não devemos deixar sair da nossa boca palavra torpe, mas só palavras de edificação. E definitivamente cantar pro meu filho que o boi da cara preta vem pegar ele, não tem nada de edificante.
Você concorda? Então, seja cantar, seja falar, né, seja trazer uma música, um filme ou qualquer história que você vai cantar para o seu filho, que ela seja edificante para ele. Em nome de Jesus. Amém? É isso. Até o próximo vídeo.